Salve família Palmeiras, tudo bem com vocês? Meu nome é André e muito obrigado pela presença aqui no canal Palmeiras Racional, valeu pela audiência. E o vídeo de hoje é sobre Avaí e Palmeiras, jogo que vai ocorrer pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma prévia aqui, trazer as informações e análise do que a gente pode esperar da partida. Já adianto que o resultado para essa partida é muito mais importante que o desempenho. Se a gente conseguir sair com uma vitória que seja de 0,5 já vai estar de ótimo tamanho por todo o contexto que envolve esse jogo. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente, trazer primeiro aqui as informações para vocês, beleza? Mas peço aí para você dar o seu like, deixa seu like aqui para ajudar o nosso canal a crescer e também se inscreva aqui no Palmeiras Racional. Então o jogo amanhã, domingo, dia 26/6, jogo às 4 da tarde, horário de Brasília, vai ser jogo de TV aberta, vai passar na Globo para os estados de São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul e também no Premier para todo o Brasil. Arbitragem, Wagner dos Santos Magalhães, do Rio de Janeiro, arbitragem FIFA para esse jogo. O VAR, Rodrigo Nunes de Sá, também da FIFA e também do Rio de Janeiro. O histórico de confrontos entre Palmeiras e Avaí. O Palmeiras tem uma larga vantagem contra a equipe catarinense. São 18 jogos, 14 vitórias do Palmeiras, 2 empates e somente 2 derrotas. E o histórico do Palmeiras contra o Avaí em Santa Catarina, como visitante, também é muito favorável a nós. Né? São 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O último confronto entre as duas equipes foi pelo Brasileiro de 2019, quando o Avaí foi rebaixado para a Série B, só está voltando agora nesse Brasileiro de 2022. O último jogo foi lá em Santa Catarina, Palmeiras ganhou por 2-1, gols de Daverson e Gustavo Scarpa. E a última derrota para o Palmeiras foi em 2017, a última derrota para o Avaí, obviamente, foi em 2017, também um jogo lá em Santa Catarina, o Palmeiras perdeu para o Avaí somente lá, então foi 2-1 para o Avaí e o gol do Palmeiras foi marcado pelo Keno, beleza? Sobre o Brasileiro de 2022, o Palmeiras, como vocês sabem, é o primeiro colocado, tem 28 pontos, 3 pontos de vantagem aí para o Corinthians, que é o segundo colocado. O Avaí está em 11º com 17 pontos. É uma campanha boa para as pretensões do Avaí. O Avaí certamente tem o objetivo principal desse campeonato de não ser rebaixado. Então ele conseguir se manter no meio da tabela está de ótimo tamanho. O Palmeiras, como visitante nesse campeonato, é o primeiro colocado. São 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 77% de aproveitamento. Então isso é algo que nos dá confiança para o jogo de amanhã. Mas vamos encontrar uma equipe que é muito boa dentro da sua casa. Né? O Avaí, como mandante, ele é o 5º colocado. São 6 jogos do Avaí na ressacada, 4 vitórias, 1 empate e somente uma derrota, 72% de aproveitamento. Então é um jogo difícil. Tá? O jogo lá em Santa Catarina é sempre um jogo meio amarrado. Palmeiras tem um desfalque para o jogo, que é o Danilo, que tomou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo na segunda e não vai jogar hoje. Palmeiras tem 2 jogadores pendurados, o Gabriel Menino, que justamente deve entrar no lugar do Danilo, e o Marcos Rocha, que deve jogar amanhã. Também vamos falar um pouco sobre a escalação do Palmeiras, mas o Marcos Rocha está pendurado, então Marcos Rocha e Gabriel Menino, além do João Martins e Vitor Castanheira na comissão técnica, também estão pendurados. Bom lembrar que Abel Ferreira vai estar de volta, né? Ele já está recuperado da Covid, já está testando negativo, já testou negativo antes do jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas a CBF não liberou ele. Agora acho que não vai ter nenhum tipo de problema e ele deve estar no banco de reservas nesse domingo. Uma presença muito importante ter a volta do nosso comandante. O Avaí tem um desfalque certo, que é o Renato, o atacante. O Douglas, o goleiro, que é um goleiro que já passou por diversos times, acho que passou pelo Corinthians também. Ele é dúvida, ele é o goleiro titular do Avaí, ele é dúvida para o jogo, está voltando de lesão. Os destaques do Avaí, para a gente ficar de olho, para a gente ali se preocupar e tudo mais, eu separei 2 jogadores. Primeiro, o Arthur Chaves, é um zagueiro bem novo, um zagueiro de 21 anos, 1,87 m, uma revelação do Avaí, a principal revelação deles. É um jogador que ganhou espaço agora
nesse ano, desde o Campeonato Catarinense, está se destacando na equipe do Avaí. Então é um jogador para a gente ficar de olho até para possibilidades futuras de mercado. É um jogador interessante que certamente muitos times já estão de olho e é uma revelação muito legal do Avaí. Um zagueiro rápido, né, que joga pelo lado esquerdo, mas é destro e tem um bom passo, uma boa leitura de jogo, de construção. Então Arthur Chaves é um zagueiro aí para a gente ficar de olho na equipe do Avaí. E o Guilherme Bissoli, centroavante da equipe catarinense, 24 anos, é o artilheiro da equipe, tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. Ele pertence ao Atlético Paranaense e está emprestado ao Avaí. Então é um jogador talvez aí mais perigoso da equipe deles. Preocupação para a gente aí para nossa zaga, para nossa defesa. E para mim são esses dois destaques. O Avaí tem muitos jogadores veteranos que rodaram bastante por equipes grandes, né? Então no gol tem o próprio Douglas e o reserva, que é o Vladimir, né, que jogou muito tempo no Santos. Tem o lateral direito Kevin, que passou pelo Botafogo, o Bressan, zagueiro, que passou pelo Grêmio. Tem o Cortez, lateral esquerdo de Botafogo, de São Paulo, o Grêmio também. Bruno Silva, que passou por Botafogo e Cruzeiro. William Potker, né, que passou pela Ponte Preta, revelado pela Ponte, ali passou pelo Inter. O Muriqui, que é um ponta pela esquerda, que já bem veterano, acho que tem 35 anos. Então são jogadores bem experientes, com uma mescla de jogadores mais jovens, como eu falei, o Arthur Chaves, o Bissoli, dentre outros. Então uma equipe que está bem no Campeonato Brasileiro, é treinada pelo Eduardo Barroca, tá certo? Provável escalação do Avaí: Vladimir ou Douglas no gol, Kevin na lateral direita, Bressan e Arthur Chaves na zaga e Cortez na lateral esquerda. Meio de campo com 3 meio-campistas, digamos assim, 3 volantes, mas não tem um meia clássico, mas são 3 meio-campistas que sabem jogar. Então Bruno Silva, Ranielli e Eduardo Biasi. E na frente 3 atacantes, né? 2 pontas pelos lados, bem aberto, e um centroavante. William Potker jogando pela direita, Muriqui pela esquerda e Guilherme Bissoli como centroavante. Essa é a tendência do Avaí. E a escalação do Palmeiras. Aí a gente vai começar a falar sobre o que o Palmeiras pode fazer para esse jogo. Eu acredito que o Palmeiras vai rodar um pouco para o jogo de amanhã, tá certo? Acho que é uma sequência muito forte, eu vou falar daqui a pouco, uma sequência muito complicada de jogos, e eu acho que esse é o jogo para a gente poupar, né, para a gente rodar, para a gente não perder jogadores por lesão. A gente está com uma certa gordura no Campeonato Brasileiro, a gente tem que usar isso a nosso favor. Eu coloquei aqui o Everton no gol. Marcos Rocha, acho que joga, tá? Porque ele não jogou na segunda, jogou só na quinta, então ele veio de lesão, né? Então acho que ele joga. E muitos podem falar, mas ele vem de lesão, deve ser poupado, mas acho que ele voltou 100%. Assim, o próprio João Martins falou na coletiva, quando ele falou sobre o Rafael Veiga, que eles gostam de voltar o jogador de lesão quando o jogador está praticamente 100%. Então eu acredito que o Marcos Rocha esteja em plenas condições físicas, então acho que ele vai jogar. Marcos Rocha. Gomes acho que joga, porque o Gomes joga todos os jogos, se recupera de maneira impressionante, então acho que o Gomes joga e é um dos líderes ali da defesa. Luan, acho que joga o Luan no lugar do Murilo, acho que o Abel também vai, como ele gosta muito do Luan, valoriza muito o Luan, e o Murilo vem dessa sequência muito grande de jogos, vem jogando todos os jogos aí praticamente. Acho que joga o Luan amanhã. E na lateral esquerda acho que joga o Jorge. Também o Jorge vem de uma lesão muscular, uma pancada, né? E o Piquerez bem nessa sequência muito grande de jogos. Veio de uma pequena lesão lá, né? Ficou um tempo afastado e vem de uma sequência muito grande de jogos. Acho que joga o Jorge. Meio de campo, acho que não devemos ter novidades de volante. Deve ser Gabriel Menino e Zé Rafael, né? O Zé Rafael também não jogou na segunda, então não vem nessa sequência tão grande de jogos. Então Menino, Zé Rafael. Aí, daqui para frente, acho que fica um pouco mais difícil de prever, né? Por exemplo, no meio, como armador, deve jogar o Scarpa, mas o Scarpa vem numa sequência também muito grande de jogos. Não sei se o Abel vai colocar o Veiga logo de cara para começar essa partida. Eu acredito que jogue o Scarpa e o Veiga entrando no decorrer do jogo. No setor de ataque, os 3 atacantes da frente, aí há dúvidas, né? Dudu ou o Breno Lopes deve jogar. Então se a comissão técnica entender que esse é um jogo que tem que poupar o Dudu, deve jogar o Breno. Do lado esquerdo, o Veron, acho que não joga o Veron, porque o Veron também vem de um tempo de lesão e vem jogando nos últimos jogos. Acredito que joga o Wesley ali pela esquerda, ou talvez o Breno Lopes.
Então, ficaria nessa dúvida de Breno ou Wesley pelo lado esquerdo. E como centroavante, o Rony ou Rafael Navarro, depende aí das condições que o Rony apresentar, se estiver próximo de uma lesão, se a comissão quiser poupar. Mas eu acho que do armador para frente, né, do camisa 10 para frente ali, é bem difícil de prever como esse Palmeiras vai jogar. Acho que só o Verón é meio que certo que não jogue pelo histórico de lesões dele. Sobre esse jogo, o que eu falei mais cedo, a vitória é mais importante que o desempenho. Tá? Então, pessoal, vamos calibrar as nossas expectativas para esse jogo. O importante é ganhar. Se chegar de 1-0, um gol no finalzinho, no jogo horrível, não tem tanto problema. Lógico que a gente quer um desempenho bom, a gente quer a equipe jogando bem, mas a gente tem que entender o contexto que o Palmeiras está para entrar nessa partida. É o terceiro jogo em 7 dias. Isso é loucura. Então o Palmeiras jogou na segunda contra o São Paulo, descansou terça, descansou quarta, jogou quinta de novo contra o São Paulo, descansou sexta, descansou sábado, joga domingo contra o Avaí fora de casa. Não é uma viagem tão longa, mas é um jogo fora de casa que tem viagem e tudo mais. Então é um jogo desgastante. O Palmeiras vem numa sequência muito pesada de jogos importantes, 2 clássicos, em um espaço muito curto de tempo. Tá? Então a gente tem que ter noção que isso pesa, a parte física pesa para esse jogo. E o Avaí está a semana inteira se preparando. O Avaí não jogou durante a semana, então é uma diferença física de preparação muito grande entre as duas equipes. Os jogos contra o Avaí em Santa Catarina também são sempre muito, muito disputados. A bola não rola tão rápido lá no gramado deles, não é um gramado tão bom quanto o Allianz Parque, então fica um jogo meio travado, que a bola não rola tanto. Então a gente tem que ter noção que vai ser um jogo complicado. Na minha opinião, o empate não é um resultado ruim, a gente tem que pensar de maneira racional. Óbvio que a gente quer vencer, que a gente tem que jogar para vencer, e se a gente jogar o que a gente sabe, mesmo com esse rodízio de jogadores, nós somos bem melhores que o Avaí. Mas a gente tem que entender que também conseguir um empate lá não é um resultado ruim, então temos que ter essa noção. A sequência do Palmeiras é difícil, como eu falei, o Palmeiras tem uma sequência de 5 jogos com um intervalo de só 2 dias, né, de descanso. Então segunda contra o São Paulo, descansa terça, descansa quarta, joga quinta, sexta e sábado descansa, joga domingo contra o Avaí. Aí segunda e terça descansa, joga quarta contra o Cerro Porteño no Paraguai. E também aí depois descansa quinta, descansa sexta, joga contra o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então essa sequência de 5 jogos, só com 2 dias de descanso, é muito pegado. E depois disso o Palmeiras vai ter uma leve, um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, porque vai ter, os jogos vão ter espaço de 3 dias. Então vai jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, aí depois do próximo jogo, o jogo é só contra o Fortaleza na quarta. Então vai ter domingo, segunda e terça para recuperar os jogadores, embora o jogo contra o Fortaleza seja lá contra o Fortaleza não, contra o Cerro Porteño na quarta, desculpa. Aí quinta, sexta, sábado descansa, joga domingo contra o Fortaleza lá no Ceará. E depois mais 3 dias de descanso, segunda, terça e quarta, joga na quinta contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então depois dessa sequência aí de 5 jogos de 2 em 2 dias, a gente vai ter uma sequência de 3 em 3 para recuperar um pouco mais de jogadores. Então acho que por isso Palmeiras, esse jogo de amanhã contra o Avaí é um jogo chave para você poupar alguns jogadores para ter todo mundo pleno para a sequência pesada dos próximos jogos, que são muito importantes. Beleza? Rapaziada, se você gostou desse vídeo, dê seu like, tá? É muito importante, faz o vídeo chegar para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem muito conteúdo bacana aqui, o canal está crescendo, estamos só no começo e vamos com tudo, sempre com muito respeito ao Palmeiras, levando o futebol e o Palmeiras a sério. E é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, avante palestra. E amanhã, depois do jogo, a gente faz uma análise sobre a partida, se Deus quiser, com uma vitória. Valeu, tamo junto.